Atos capítulo 4, versos 25 e 26, diz o seguinte: disseste por meio do Espírito Santo, por nosso Pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então tudo indica que Davi era o autor desse salmo, capítulo 2, número 2, e é um salmo desafiador para nossas vidas, porque é um salmo também que fala, é um salmo messiânico, é um salmo que retratando o Messias vindouro como o rei poderoso, como o rei conquistador, como o rei que irá assumir, irá ter uma liderança, terá um governo eterno, um governo perfeito. E é interessante que, mediante a tantas informações, ataques terroristas, acidentes de aviões que temos visto muito por esses dias, novas guerras nos lugares distantes, e quase ficamos com medo de nos levantar de manhã, porque quando parece um mundo fora de controle, o Salmo 2 nos dá um foco de onde Deus deveria estar, no centro de todas as coisas. Tem que ser a nossa fé, tem que ser o nosso foco, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o texto aqui é algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Podemos dividir aqui esse salmo em 4 locutores, podemos dizer assim, porque podemos ver aqui 4 locutores conforme esse salmo ele se desdobra. São 4 palavras importantes, 4 vozes importantes que nós precisamos reconhecer para poder vencer, para poder ter a autoridade do Senhor na nossa vida. E a primeira locução é o Davi. Davi é o autor desse salmo. Nos 3 primeiros versículos você pode observar ali algumas coisas, porque Deus havia prometido a Davi que um de seus descendentes governaria sobre Israel para sempre. Mas ao olhar para a situação de rebelião à sua volta, e especialmente quando pensava sobre o futuro, Davi via exatamente o oposto. Os povos do mundo, eles queriam se submeter a Deus, tanto quanto o povo de Edom ou Moabe queria submeter-se a Davi. Então ele fez a Deus a pergunta que todos fazemos: por quê? As nações gentílicas, elas estão furiosas e se amotinam não uma contra as outras, mas elas estão furiosas com Deus. Elas se levantam furiosas contra Deus e contra o seu ungido, com o propósito de organizar uma insurreição. E os gentios, então, eles estão aqui agitados como um mar tempestuoso. E quantos, meus amados, quantas pessoas se levantam contra Deus e suas obras? Quantas pessoas empenham-se em se livrarem de Deus, pois querem se livrar por cometer todas as abominações, querem os seus próprios deuses para se livrarem de toda a restrição, porque é muito melhor as pessoas dirigirem as suas próprias vidas do que o próprio Deus, porque muitos não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Quando não se submetemos ao senhorio de Cristo, nós criamos os nossos próprios deuses, nós agimos segundo a nossa vontade, nós agimos segundo como nós pensamos, nós agimos como nós entendemos. E ali então esse salmista, ele estava relatando que o povo estava se levantando contra Deus, levantando contra o ungido, levantando-se contra Jesus. Se é um salmo messiânico, o povo estava se levantando contra Deus, e a pior coisa que tem é o homem levantar-se contra Deus. Creio que a pior coisa que o ser humano pode fazer é se levantar contra Deus. Quando, através dos seus entendimentos, da sua busca, do seu crescimento, do seu orgulho, da sua ignorância, querem se tornar maiores e melhores que Deus. Mas há algo nesse texto, meus amados, que Davi estava relatando sobre o autor desse salmo, e relatando porque as nações se envaneceram e os povos imaginavam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. Aí nós podemos ouvir o segundo locutor desse salmo: o Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. É uma coisa que
podemos confirmar, o nosso Deus, ele tem um senso de humor muito bom. Nosso Deus é fera, ele é demais, é todo poderoso. E quando ele vê o povo ali, todo ali se rebelando contra ele, contra os seus projetos, diz a Bíblia que ele começa a rir. Deus dá uma gargalhada. E é interessante notar, você vai observar isso nos versículos 4 a versículo 6, diz, ó, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, porque na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorado, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o monte, sobre o meu santo monte Sião. Queridos, a terra não consegue abalar o céu. A fúria dos homens só consegue produzir o riso do desprezo de Deus. Ninguém pode lutar contra o Todo-Poderoso e prevalecer. Deus responde então a pergunta de Davi com ataque de risos. As nações se levantando em rebelião são algo pequeno a partir da perspectiva do céu, como formigas no quintal decidindo tomar uma casa. Deus, ele sabe tudo sobre os planos e as conspirações contra o seu governo, mas, presta atenção, mas ele nunca fica amedrontado com essas ameaças vazias. Deus, ele dá corda. O homem chega até a pensar que escapará do juízo, mas no tempo oportuno, Deus, ele fala e os tronos da terra se abalam. Louvado seja Deus por isso. Seja quem for, tem até um cântico que a gente canta aí, os gêmeos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, mas quem reina é o Senhor. Você pode levantar contra o reino, pode levantar contra as autoridades, pode levantar até contra Deus, pode se levantar até contra a Bíblia, pode levantar até contra os líderes espirituais. O problema é seu, Deus está rindo de você porque você não vai conseguir. E outra, Ele é justo, no tempo certo Ele vai falar. E parece que as pessoas vivem como se nunca vão estar diante de Deus prestando contas. As pessoas vivem, parece que nunca vão prostrar-se diante de Jesus, ajoelhar-se diante de Jesus, parece que não vai ser revelado tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele faz. Ele age como se tudo estivesse com um jeitinho brasileiro. Não é assim. A Bíblia deixa bem claro, Deus, ele ri dessas pessoas, porque o reino é dele, a justiça é dele, o poder é dele, e todas as coisas vêm para a glória dele. E essa frase que eu achei encantador, a terra não consegue abalar o céu. Mas nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que comentamos, com aquilo que agimos, a forma que pensamos, porque nós vamos prestar contas a Deus e Ele sabe. A gente esquece, mas Deus não esquece. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o segundo locutor é o Deus Pai, Ele revelando ali que Ele está no controle. E Ele nos dá a oportunidade de a cada dia fazer diferente, com que nós venhamos honrar e glorificar o Senhor. Mas tem um terceiro locutor desse texto, a terceira personagem, que é Jesus, que é o rei ungido de Deus. Olha nos versos 7 a 9, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, você é meu filho, eu hoje gerei você, peça, eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Olha aí que beleza, com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso do oleiro. Queridos, Deus não discute nem faz consulta, Ele decreta, Ele é Deus. Louvado seja Deus por isso. Em outras palavras, o reinado do Messias é constituído mediante um decreto eterno de Deus, e é o Filho de Deus. Davi, ele reinou sobre Israel, mas o Filho reinará sobre toda a terra. O reinado de Jesus, o maior filho de Davi, sobre as nações rebeldes, não será pacífico. É descrito em termos bastante duros. Olha, vara de ferro, vaso de barro despedaçado, são as imagens também que ressaltam as grandes e poderosas nações do mundo realmente são frágeis. Por mais nações que sejam poderosas, que você conhece, já ouviu falar de nações poderosas,
ela não chega nem um fio de cabelo do poder de Deus Todo-Poderoso. Eles podem ter uma melhor arma, a arma mais poderosa, mas não atinge a autoridade, a soberania de Deus. Porque Ele reina, Ele é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Hoje a nossa luta é espiritual, e muitos querem e pensam que vencem Satanás pelo tradicionalismo, pelo tempo que é membro da igreja. Mas Jesus, Ele é o único Senhor, e Ele é quem nos dá as próprias armas espirituais, como lá em Efésios capítulo 6, se você puder acompanhar aí, Efésios capítulo 6, que fala exatamente sobre a armadura de Deus, falando sobre a autoridade do Senhor, sobre as batalhas espirituais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. É exatamente isso que nós precisamos colocar em prática, é se fortalecer no Senhor. Não é a posição que você tem, não é o cargo que você tem, não é o ministério que você tem, não é o diploma que você tem, não é o seminário que você fez, que vai fazer de você vitorioso, mas somente pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. O Filho, o Verbo divino, foi o agente da criação, como diz lá em João capítulo 1, no verso 3. Tudo é dele. Portanto, essa promessa está relacionada com a redenção de uma vez que ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação, porque ele é o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 13. Apocalipse capítulo 5, verso 9 a 13. Olha o que diz o texto. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e de milhões, de milhares e milhares, proclamando com forte voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja o domínio, para todo sempre, louvado seja Deus. Esta é a razão do Evangelho de Jesus. Esta é a missão da igreja. A igreja que foi lavada por Cristo Jesus, a igreja que reconhece a soberania de Deus, uma igreja que tem temor, um povo que tem temor a Deus, um povo que sabe que existe um Deus todo-poderoso, que tem um
que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, pelo domínio, pelos séculos dos séculos. Então não adianta as nações se levantarem, não adianta as pessoas abandonarem Deus, Ele não vai deixar de ser o Senhor, Ele não vai deixar de reinar, Ele não vai deixar de receber o louvor, Ele não vai deixar de receber a glória, Ele não vai deixar de receber a honra. O que nós precisamos é nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso e jamais se submeter contra a vontade do Senhor. Mas a última personagem nós podemos ver nesse texto, no Salmo de número 2. Tem como locutor, tem aquele que transmite a palavra, é o Deus através do Espírito Santo. Olhem no versos 10 a 12 do Salmo 2. Agora, pois, ó reis, olha a oportunidade que Deus dá para o arrependimento. Que coisa tremenda. Que coisa linda é quando a gente reconhece que o Deus Todo-Poderoso, Ele dá a oportunidade para o homem voltar a se arrepender e se humilhar e reconhecer que Ele é Deus. Olha os versos 10 até o 12. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem de se advertir, juízes da terra, sirva ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor, beije o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados que nele se refugiam. Essa palavra através do Espírito Santo, meus amados, é algo tremendo no nosso coração, porque depois de Deus apresentar às nações o rei Messias, Ele as aconselha as nações a submeterem a Ele. É como se o Espírito Santo dissesse para o povo o seguinte: olha, não adianta, é perca de tempo. As atitudes de vocês, os gestos de vocês, o motim de vocês, o que vocês querem fazer, não vai afetar o céu. O que vocês fazem não vai afetar o céu, vai afetar vocês mesmos. Vocês vão se perder, vocês vão prestar conta de tudo isso. E aqui eu pude notar nesse texto, do versículo 10 a 12, 4 coisas fundamentais, 4 conselhos, que também é para mim e para você, que é para o seu povo. Primeiro, abra os seus ouvidos. Olha no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Vamos trazer para a linguagem de hoje, desculpa a expressão, para com essa palhaçada, para de criancice, por favor, amadureçam, cresça diante de mim, cresça diante do conhecimento, da sabedoria, abra os seus ouvidos, em vez de conspirar contra o Messias de Deus, os reis e os juízes da terra devem se submeter a ele e obedecer-lhes, pois a guerra do homem contra Deus não terá sucesso. Sendo assim, é melhor que se renda alegremente. Então Deus estava falando claramente para o povo: olha, abra os seus ouvidos. E aí, como diz lá no primeiro versículo, por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Quantas pessoas que agem, parece que vai atingir o céu, que vai demonstrar para Deus que tem que ser do meu jeito, ou tem que ser do jeito dele. Não vai atingir o céu, não vai. Pelo contrário, você será atingido pela sua desobediência, pela sua independência, do seu agir. Então o conselho que o Espírito Santo de Deus fala para aquele povo, para nós: abra os ouvidos, chega disso. Você vai cansar, se aborrecer, você vai desistir, você vai arrumar divisão, você vai arrumar contenda. Aí vem a segunda coisa, no capítulo 2 do Salmo, no versículo 11, a parte A: sirva ao Senhor com temor. Os reis e juízes da terra devem servir ao Senhor, colocando suas mãos para fazer o bem e não o mal. E esse serviço não pode ser com arrogância, mas com expressão do santo temor. Sejam reis, sejam juízes, seja o que for, presidentes, governadores, senadores, seja o que for, tema ao Senhor, tenha reverência diante do Senhor, sirva ao Senhor com temor. Não é ter medo, é reconhecendo a soberania de Deus,
que tudo que faço, tudo que penso, tudo que eu ajo, a forma que eu vivo, não vai afetar o céu. Apenas nós vamos lutar contra nós mesmos. E o conselho do Espírito Santo de Deus para aquele povo é para nós: sirvam ao Senhor com temor, seja reis, seja juízes, seja quem for. Mas há um terceiro conselho, no verso 11, no parte B: e alegre-se com ele com tremor. O Messias, ele deve ser o centro dos nossos afetos, o motivo da nossa alegria, a razão da nossa mais profunda devoção. Charles Spurgeon, pregador batista do século XVIII, ele usou uma frase muito interessante: o temor sem alegria é tormento, e a alegria sem o santo temor é presunção. A última voz chama-nos a ser sábios. Não é tarde demais, irmãos, para negociar a paz com Deus. Na verdade, Deus já fez todo o necessário para que a paz seja feita, porque Ele é a nossa paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é tempo da gente reconciliar com Deus, reconciliar com o Deus de paz. Nada que você vai levantar contra o reino de Deus não vai chegar ao céu. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, porque a Bíblia nos garante exatamente o que nós acabamos de ler. Em último lugar, o último conselho, diz aqui, olha: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados que nele se refugiam. Aqui está a condição de paz com Deus: beijar o filho. Significa, beijar um rei é um sinal de submissão e a sua autoridade. Uma vez que não podemos fisicamente beijar o Filho de Deus, nós inclinamos nosso coração com humildade a Jesus como Salvador e Senhor, que se levantam contra o Filho e enfrentarão a sua ira. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Apocalipse 6, 12 a 17. Vamos ler juntos? Vamos nos colocar de pé e vamos ler esse texto para a gente encerrar. Todos juntos, de 12 a 17. Vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por forte, deixa cair os seus figos verdes. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caem sobre nós, e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os irmãos, pode sentar. Está muito claro o texto. Por isso é tempo de você reconciliar com Deus. É tempo de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz lá em Gálatas 5, tem amor, paz, bondade, benignidade. Ele vai relatando ali 9 manifestações do Espírito Santo. E é por isso que ele encerra no Salmo 2, no final, dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É Deus.
Você pode liderar, podemos liderar um ministério, podemos liderar uma igreja, podemos liderar uma nação, mas Deus, Ele é o Rei eterno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele que falará ao nosso coração. É Ele quem nos dará a resposta daquilo que nós estamos fazendo em prol do seu reino. As nações do mundo podem se levantar em rebelião a Deus, mas Jesus será sempre vitorioso sobre todos os seus inimigos. Isso traz uma paz tão grande, não é? Porque não há nenhum esforço nosso, não há nenhum mérito nosso, que a salvação só vem de Deus. Ele é misericordioso, é bondoso, é poderoso, mas Ele é justiça. E muitas vezes Ele ri daqueles, não nós, né? Não nós, mas Ele ri daqueles que querem fazer algo melhor que Ele, querem liderar melhor que Ele, querem fazer tudo, porque às vezes é muito mais fácil você investir naquilo que você tem, em dinheiro, em bens, para o reino de Deus, do que dar a sua própria vida. Acontece muito. E o Senhor não quer isso. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu esforço, Ele quer a sua dedicação, Ele quer a sua vida por completo. Você não vai convencer a Deus dando recursos, você não vai convencer a Deus entregando o que você tem de melhor, mas o que faz a manifestação do poder de Deus na sua vida é um coração quebrantado. E não há esforço, é prazer, alegria servir ao Deus Todo-Poderoso. É poder se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, estou nas tuas mãos, eu dependo 100% do Senhor, não 99,9%, mas 100% nós somos dependentes do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, olhe ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Este é um salmo desafiador. Os reis estavam se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Deus, Ele ri. Deus, Ele ri. Mas um dia, Ele vai revelar quem nós somos. Um dia, nós vamos prestar a conta ao Senhor. E Ele sempre revelou, revela e revelará a sua soberania, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Colocar diante de Deus e reconciliar com Deus. Senhor, eu tenho levantado contra o Senhor, contra o teu ungido, contra a igreja, contra o evangelho, mas eu quero me colocar por completo nas tuas mãos. Eu quero que prevaleça a tua vontade, porque teu é o reino e a glória, o poder para sempre. Tudo que fizermos aqui não vai abalar o céu, porque no céu só tem uma marca que nós deixamos, que está no céu, uma marca: as mãos e os pés perfurados de Jesus. Mas o domínio é dele, a glória é dele, o reino é dele e o louvor é dele.